Jeremias, capítulo 23, do verso 9 em diante. Título da palavra: contra os falsos profetas. Este é o título da palavra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado. Sou como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros. E a terra chora por causa da maldição. Os pastos dos desertos se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele. Porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber água de fel. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Por quê? Quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor. E uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram. Mas, se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta
ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem. Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Então lhes dirás: que peso? Que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo, que disser: peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu companheiro e cada um a seu irmão. Que respondeu o Senhor? E que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor. Porque cada um lhe servirá de peso à sua própria palavra.
pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta. Que respondeu o Senhor e que falou o Senhor? Mas, por que dizeis? Peso do Senhor. Assim o diz o Senhor. Porque dizeis esta palavra. Peso do Senhor. Havendo-vos ordenado, dizendo: não direis, peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós. E a vós e a cidade que vos dei, a vós e a vossos pais, tirarei da minha presença. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que não será esquecida.